Eu vou receber aqui agora no nosso estúdio a psicóloga Grisiele Silva, que chegou aqui agora. A gente vai falar sobre a síndrome do ninho vazio. Você já ouviu falar? Papai e mamãe, sabe aquele momento quando os filhos decidem sair de casa? Ou então já saiu de casa? É sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Se você tem alguma dúvida, só mandar pra gente que a doutora Grisiele Silva está chegando aqui. Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos sentar aqui pra gente conversar um pouquinho? Grisiele, síndrome do ninho vazio. Sim. Conta um pouquinho pra gente o que significa essa síndrome. Significa exatamente essa sensação, esse sentimento de perda de um lugar vazio quando os filhos saem de casa. Então é o sentimento e a sensação dos pais, em especial as mães, que de modo geral costumam sofrer mais com isso, né? Então essa sensação de que aquele lugar ficou vazio, que esse coração está vazio, que é muito mais do que o lugar físico. É sim, essa falta que sente do filho ou dos filhos que não estão presentes em casa. Quais são os sintomas que a pessoa tem que ter para diagnosticar que realmente é uma síndrome do ninho vazio? Normalmente começa com uma tristeza, com essa sensação, como o próprio nome diz, de vazio, e depois isso é uma tristeza excessiva. Isso vai triste, evoluindo. Com certeza o pai e a mãe fica, né? Mas quando isso perdura por mais tempo, né? Porque é normal essa sensação de que, nossa, está faltando alguém, porque realmente está. Tinha alguém ali, agora não está mais. Isso é normal, mas quando isso se prolonga por muito tempo e quando isso vai se intensificando, essa mãe, esse pai não vão encontrando formas de lidar com isso, não vão se acostumando com essa nova realidade, então aquele sentimento ele vai aumentando e dura um tempo maior. Aí ele vai evoluindo para uma depressão, para uma falta de sentido para a vida. E aí essa mãe, esse pai passam a não ter mais muito ânimo para fazer as coisas. Às vezes passam até a não cuidar tão bem da casa, porque é como se não tivesse sentido. Para que eu vou cuidar dessa casa se ele não está mais aqui? Ela não encontra mais esse ânimo para fazer as coisas corriqueiras da sua vida. A pessoa pode sentir essa síndrome do ninho vazio até mesmo antes da pessoa, do filho ou da filha sair de casa? Sim, pode acontecer. Por exemplo, o filho está com um casamento marcado ou vai mudar de cidade, ou mesmo que seja de casa, mas a família já tem essa data. Já começa a se preparar para isso. Nesse momento de preparação, isso já pode começar, né? Ele foi lá e organizou a casa onde ele vai morar, seja na mesma cidade ou em outra cidade. Aquilo já começa a mexer com esse emocional. Ou se é um casamento, esse casamento já foi marcado, a preparação desse casamento, muitas vezes os pais não conseguem se alegrar com esse próximo passo que o filho vai dar. E eles se sentem culpados por isso, inclusive. Então é um sofrimento duplo, porque eu estou sofrendo porque meu filho vai embora, mas eu estou sofrendo por estar sofrendo, porque na verdade eu entendo que isso vai ser bom para ele, eu queria mesmo dar força, né, estimulá-lo, mas eu não estou conseguindo fazer isso porque eu não estou conseguindo lidar com a minha dor. Aí é quando essa dor vem precocemente. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai saber como se livrar dessa síndrome, né, não sofrer tanto. Sim. Daqui a pouquinho eu volto para conversar mais um pouquinho com a Grisiele. Eu vou bater mais um papo aqui com a psicóloga Grisiele Silva, que está com a gente aqui hoje, até porque a gente tem uma pergunta, né? Não é bem uma pergunta, ela desabafou aqui, talvez ela quer um conselho seu. Sim. É a Rosemary Ramos. Ela falou assim, ó, boa tarde, eu hoje vivo só e eu sinto muita falta todas as horas dos meus filhos. Até choro na hora de comer, pensando se estão se alimentando direito. Mas me agarro a Deus, pois sou divorciada, mas sou feliz. Quando chega nesse momento dessa saudade, que chora o tempo todo, que chora como ela falou, isso já é uma síndrome do ninho vazio? Então, depende das circunstâncias, né? A gente não sabe qual a situação, assim, né, que envolve tudo isso no que se refere ao caso da Rosemary. Mas, por exemplo, quando os pais a mãe não sabe o que está acontecendo com os filhos, ela não sabe onde eles estão, ela não sabe se eles estão bem, ela não acompanha esse dia a dia, isso tende a piorar esse sofrimento. Porque aí não é só o sofrimento da falta, aí é o sofrimento mais a preocupação.
são coisas diferentes. Agora, quando essa mãe, esses filhos saíram por conta própria para viverem outras fases da vida, mas essa mãe sabe que está tudo bem, que estão trabalhando, que estão casados, que estão, ou mesmo que não estão casados, mas que estão na vida deles, que tenha, né, que está tudo organizado, aí ela vai viver só a falta, sem a preocupação. Nesse caso aqui, tem algo mais, é essa preocupação, porque pelo que ela disse, parece que ela não tem esse contato diário de saber o que está acontecendo. Então, isso piora a situação dela. Sim, entra na síndrome do ninho vazio, mas porque tem um adicional a mais também. Crisiele, eu acredito que essa síndrome do ninho vazio, acredito que ela está muito ligada, talvez até a uma possível superproteção, talvez de não ter trabalhado com o filho esse momento de que um dia ele seria independente, que ele iria sair de casa, talvez tentar se virar sozinho em muitas situações que os pais e as mães, por muito cuidado, não deixam, por muito zelo, não deixam. Então, eu acredito que antes de chegar nesse momento do filho sair de casa, os pais já têm que se preparar para isso, né? Sim. Colocou o filho no mundo, já sabe que um dia ele vai sair de casa, né? E a cada dia que ele vai se tornando mais independente, mais próximos os pais estão desse distanciamento, que é um distanciamento natural e que é bom que aconteça, porque se esse filho ficar o resto da vida para sempre dentro da casa dos pais, tem algo que não está bem alinhado. Então, como que a gente previne essa síndrome, né? A gente previne desde o momento que essa criança nasce. Entender que sim, que nós, como pai, como mãe, vamos fazer o que ele precisa, vamos entregar a ele o cuidado, a proteção, a segurança, o carinho, o afeto, tudo o que ele precisa. Porém, nós também precisamos prepará-lo para ser independente, para conseguir as coisas por si só, para resolver as coisas por si mesmo. Então, esse preparo para a vida adulta, isso precisa acontecer. O normal, o natural e o esperado é que esse filho cresça e siga a vida dele. Quando, além dessa questão, né, da superproteção que faz os pais sofrerem muito por sentirem que esses filhos não estão preparados para isso, também tem uma outra questão. Muitos pais, e aí mais as mães do que os pais, acabam vivendo muito para os filhos e esquecem um pouco de si. Então, não tem projetos próprios, não tem hobbies, não tem programas para si mesmo. Tudo o que essa mãe faz gira em torno dos filhos. Quando esses filhos saem, aí a vida dela perde o sentido. Porque tudo que ela fazia era para eles, agora eles não estão mais ali, o que ela vai fazer? Ela não sabe mais fazer as coisas para si mesma. Então, uma outra forma de prevenção é isso. Eu, como mãe, faço o que precisa, entrego o que preciso para os meus filhos, mas eu não posso me esquecer que eu sou um ser humano independente e que já existia. Tem a sua vida, né, para cuidar. E existia também. Antes desses filhos chegarem. Verdade. Então, essa desconexão é algo muito perigoso. Não pode se anular, viu, Sim. gente? Tem que viver sua vida, tem que cuidar dos filhos, mas lembrar que eles vão, uma hora eles vão, não tem jeito, né? E cuidar do relacionamento. Muitas mães, muitos pais vivem tanto para os filhos e esquecem do relacionamento. Aí, esse casamento continua depois e esses pais não sabem mais como é ser marido e mulher, porque eles só sabem ser pai e mãe. Isso também é perigoso. Tá certo, então, ó. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre a síndrome do ninho vazio. Crisiele, vamos aproveitar o gancho aqui do trabalho da Miriam. Ela falou que ela começou a fazer esse trabalho manual num momento muito difícil, que foi na pandemia. Um trabalho como esse aí pode ajudar quem está com síndrome do ninho vazio. Sim, são atividades terapêuticas. A gente fala, não é terapia, mas é terapêutico. É algo que preenche o tempo, né? Que faz com que essa pessoa encontre um propósito, encontre ali coisas para fazer, etapas para preencher, né? Eu estava prestando atenção nela falando das etapas, de tudo que tem que fazer. Isso tudo exige dedicação. Então, quando essa mãe, quando esse pai estão dedicados a uma outra atividade, eles conseguem lidar melhor. Porque, ok, o filho não está em casa, o filho não precisa mais dos cuidados que precisava antes, mas ele tem uma outra atividade, ele tem uma outra questão para fazer, né? Então, atividades manuais são muito bem-vindas, atividades em grupo também, né? Encontrar um grupo, seja um grupo religioso, seja um grupo de dança, né? Eu costumo indicar muito isso,
porque é um lugar, um momento que você vai encontrar as pessoas, que você vai conversar, que você vai falar das suas questões, que o outro vai falar das questões dele. Isso, essa questão social também ajuda muito esses pais a se libertarem dessa dor, porque não precisa ser dolorido. Se sentir útil de alguma forma, Sim, né? encontrar um novo propósito. Ele era muito útil enquanto pai, enquanto mãe, e aí quando esse filho sai, ele se sente nesse lugar de inutilidade, como se a vida dele não tivesse mais sentido, não tem mais o que realizar. Então ele precisa encontrar uma outra coisa para realizar. Trabalhos voluntários também são muito bem-vindos. Olha só. É muito comum pessoas que estão passando por essa fase, né? Os filhos já crescidos, já voando, já cuidando da própria vida. Aí ele tem tempo, então, para se dedicar a atividades voluntárias, a cuidar de outras pessoas, já que ele tem, né, isso como habilidade. Isso faz bem, porque cuidar da pessoa, de quem está cuidando do outro, ele também recebe muito, ele também se sente abastecido. Se ele não está se sentindo abastecido com os filhos, porque os filhos não têm mais essa necessidade, ele pode cuidar de outras pessoas. Tem tantos lares, tem tantas instituições de caridade que precisam de cuidados, que precisam desses voluntários. Isso também ajuda muito a preencher esse vazio. E outra, papai e mamãe não se sinta fora da vida dos seus filhos, não, porque eles saíram de casa. Pai e mãe será sempre tudo, né? Para sempre. Para o filho, é para sempre. Então, assim, sua função não vai mudar. Pode ser que vai estar um pouquinho mais distante, mas você pode ter certeza que vai ligar mãe, pai, isso e aquilo. E também comemorar as vitórias, né? Como é bom. Eu acho que a função do pai e da mãe é preparar, principalmente, o filho para o mundo. Se preparar, porque esse momento vai chegar, ele vai sair. Mas, além de tudo isso, coloca na presença de Deus a vida do seu filho, da sua filha, e confie, tá bom? em Deus. Porque eu tenho certeza que Deus tem um projeto muito grande para a vida do seu filho e da sua filha. Então reza para ele sair, para ter um caminho bom, para você olhar lá para trás e falar assim: cuidei bem do meu filho, da minha filha, tenho orgulho. Tá Fiz bom? a minha parte, né? Faz a sua parte, faz a sua parte que Deus encaminha com o resto, né?